Então, boa tarde a todos os participantes que nos acompanham por meio do YouTube. Sejam muito bem-vindos para essa nossa última atividade do 10º Seminário Internacional de Promoção da Saúde e Cuidar em Enfermagem, que esse ano traz em seu bojo a proposta de discussão da promoção da saúde nos diversos cenários do cuidar e o uso da tecnologia como ferramenta para a promoção da saúde. Agora à tarde, iremos desenvolver a conferência de número 2, que é intitulada Pós-graduação no Brasil, Desafios para a Enfermagem. Então, pessoal, nós sabemos que o sistema de avaliação da CAPES é dividido em dois processos distintos, se falarmos a grosso modo. Um de entrada, que é quando as instituições analisam o que chamamos de APCN, e um outro de permanência, esse já para os cursos que estão dando continuidade às suas atividades. Cursos de mestrado acadêmico, de mestrado profissional, e da mesma forma para os cursos de nível doutorado, tanto acadêmico como profissional, formando o chamado Sistema Nacional de Pós-graduação. Então, a avaliação ela é realizada em 49 áreas, esse é o número vigente, e segue uma mesma sistemática e conjunto de quesitos básicos estabelecidos pelo CTC, o Conselho Técnico Científico da Educação Superior. Sabemos que os processos e os resultados de avaliação quadrienal levam por referência as fichas de avaliação, os relatórios de avaliação e os documentos de área, que no nosso caso é a área de enfermagem. Hoje, o Sistema Nacional de Pós-graduação, stricto sensu, ele é gigante, ele é muito amplo, vasto, conta com mais de 4.600 cursos vigentes, programas vigentes. E a CAPES, por meio da sua diretoria de avaliação, a DAV, libera a cada final de ano o calendário das atividades da CAPES e dos programas de pós-graduação para o ano seguinte. Este calendário é composto pelos prazos de envio do coleta CAPES, submissão de propostas de cursos novos, a retromencionada PCN, e solicitação de mudanças de área básica e de modalidades. Então, dito isso, temos hoje um contexto de corte de verbas na educação, de diminuição nas bolsas, tanto no âmbito da graduação e principalmente no âmbito da pós-graduação, e para culminar, uma vasta gama de fake news que acabam maculando a imagem da ciência e dos pesquisadores que devotam toda uma vida buscando melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Então, é nessa conjuntura, nesse contexto, que hoje temos a grata satisfação de, nessa segunda conferência, intitulada Pós-graduação no Brasil, Desafios para a Enfermagem, escutar, aprender, dialogar um pouco com a professora doutora Cristina Maria Garcia de Lima Parada. A professora Cristina possui curso de graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em enfermagem também pela Universidade de São Paulo, fez o pós-doutorado no Centro Latino-Americano de Perinatologia e Desenvolvimento Humano da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, e livre docência pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, também da USP. Atualmente, a professora Cristina é professora titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, onde ministra a disciplina Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal, coordena a especialização em Sistematização da Assistência de Enfermagem em Neonatologia, é coordenadora do Grupo de Pesquisa Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, tem experiência na área de enfermagem com ênfase em obstetrícia, atuando principalmente com os seguintes temas:
atenção pré-natal, saúde da mulher, vigilância em saúde materno-infantil e avaliação de serviços de saúde. No momento, a professora Cristina é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D, e desde abril de 2018 é coordenadora da área de enfermagem na CAPES. Então, professora Cristina, mais uma vez, com imenso prazer, em nome da coordenação do curso, do corpo docente e discente, lhe damos as boas-vindas e, de forma antecipada, já lhe agradecemos pelo esmero, cuidado com o nosso programa e a possibilidade de, durante essa última conferência do nosso evento, podermos discutir de forma bem aprofundada os percalços, as possibilidades, os meandros do processo avaliativo da nossa área, a área da enfermagem. Então, professora Cristina, pode ficar à vontade para proferir sua palestra. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui no 10º Seminário Internacional de Promoção da Saúde, Cuidar e Enfermagem, em nome do professor Alessandro, da professora Isabel, da professora Renata. Eu agradeço a oportunidade de passar essa tarde com vocês. Então, muito obrigada. E eu vou, então, fazer a minha apresentação. Acho que a anfitriã aqui vai disponibilizar a apresentação para a gente poder iniciar essa conversa. Tá visível aí, Alessandro? Está sim, professora. Perfeito. Tá certo. Então, hoje a nossa conversa é sobre a pós-graduação no Brasil, desafios para a enfermagem, e eu vou fazer essa apresentação pensando em 3 aspectos. O primeiro, a constituição da pós-graduação no Brasil, revisitando a história, onde eu vou trazer algumas questões relacionadas à história da pós-graduação no Brasil. O meu intuito com essa abordagem é mostrar a grandeza e a importância dessa área do conhecimento, inclusive para que a gente possa discutir, debater e pensar nesses percalços que o professor Alexandro já falou, pelos quais nós estamos passando. Depois, eu vou trazer dados da pós-graduação em geral, e mais especificamente da pós-graduação em enfermagem no Brasil, também com o intuito de entender a grandeza do Sistema Nacional de Pós-Graduação, e termino, então, com os desafios para a pós-graduação em enfermagem, onde eu vou trazer alguns aspectos relacionados à avaliação e eventuais desafios a serem superados. Começando, então, pela constituição da pós-graduação no Brasil, revisitando a história. Então, tudo começou no segundo governo Vargas, lá em 1951, onde o processo de industrialização e aumento da complexidade da administração pública que ocorria naquele segundo governo do Vargas, fez com que fosse vista a necessidade da formação de especialistas em diferentes áreas, física, matemática, química, finanças e inclusive pesquisadores sociais. A partir da identificação dessa necessidade, então foi criada a Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, através de um decreto, e esse decreto foi então publicado em julho de 1951. Essa comissão, ela ficou subordinada
ao MEC no período de 1952 a 1960, depois passou por um período entre 1960 e 64, subordinado diretamente à presidência da República, e a partir de 1964, ela passou de comissão para coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, que é a sigla de CAPES que nós conhecemos hoje, e subordinada novamente ao MEC. Para a gente ter uma ideia, pouco depois desse retorno da CAPES ao MEC, em 64, nós tínhamos no Brasil 27 cursos de mestrado e 11 de doutorado apenas. Então, em 1965, essa era a realidade, então, dos programas de pós-graduação. Eu chamo a atenção para o parecer do Conselho Federal de Educação, 977/65, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o famoso parecer Sucupira, que dá hoje o nome à plataforma de informação de dados relativos aos programas de pós-graduação, e foi o parecer que regulamentou a pós-graduação no Brasil. Então, neste parecer, ela é definida, a pós-graduação estricto sensu, é definida como um ciclo de cursos regulares a serem cursados após a graduação, sistematicamente organizados, visando desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação e conduzindo à obtenção de grau acadêmico. Como características fundamentais, a natureza acadêmica e de pesquisa, e mesmo atuando em setores profissionais, deveria se manter o objetivo essencialmente científico, a conferência de grau acadêmico e a sistemática que configura extrato essencial e superior na hierarquia dos cursos que constituem o complexo universitário. Nas 2 décadas seguintes, as décadas de 1970 e 1980, a CAPES se fortaleceu. Então, em 1974, passou a ser considerada um órgão central superior, com autonomia administrativa e financeira. Em 1981, essa agência executiva do MEC tornou-se responsável por elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as ações do ensino superior no país. Em 1985, no início da nova República, também assumiu a formulação, o acompanhamento e execução da Política Nacional de Pós-Graduação. Lembrando que no ano de 1990, por uma medida provisória, a CAPES chegou a ser extinta, mas foram tantas as manifestações, o resultado dessa extinção foi tão negativo, que poucos meses depois ela foi recriada pela Lei 8.028 de 1990. Então, a CAPES tem um papel fundamental para a pós-graduação brasileira. É ela que formula, que acompanha e que executa a Política Nacional de Pós-Graduação. 30 anos depois do parecer Sucupira, em 1995, vocês podem notar que eu estou tentando trazer aquelas datas que são especialmente importantes, né, para a evolução da pós-graduação no país. Houve uma nova reestruturação e a CAPES se fortaleceu mais uma vez enquanto agência responsável pela entrada e manutenção no sistema de pós-graduação, como também o professor Alexandro já colocou. No documento Metas da Atual Gestão, elaborado pelo então presidente Abílio Baeta Neves, houve uma clara referência à necessidade de revisão do modelo de pós-graduação existente
que tinha adotado como estratégia de desenvolvimento a formação de quadros acadêmicos, com a finalidade de atender ao sistema produtivo e à estrutura de empregos, com a formação de profissionais de alto nível. E também aparece neste documento a necessidade de flexibilização do modelo de pós-graduação, em particular o nível de mestrado, de forma a atender a demandas oriundas do mercado não acadêmico. Então, aqui começa a aparecer a segunda modalidade de formação pós-graduada no país, que são os programas profissionais. Então, em 1995, através de uma portaria, a Portaria 47, publicada a primeira regulamentação do mestrado profissional, e a portaria vigente, que é a Portaria 60/2019, né, traz que a análise da submissão de propostas de cursos novos, o acompanhamento e a avaliação dos cursos regulares de mestrado e de doutorado profissionais serão realizados pela CAPES por meio de comissões de avaliação próprias, utilizando fichas de avaliação específicas. Então, desde 2019, nós temos a conformação atual da avaliação. A avaliação dos programas acadêmicos, diferente, com uma ficha que tem a estrutura básica igual, mas que tem critérios e pesos diferentes entre os programas de mestrado e doutorado profissionais e mestrado e doutorado acadêmicos. Na área de enfermagem, inclusive, nós temos a proposta de fazer a avaliação separado dos programas profissionais e acadêmicos. Então, além da ficha própria para cada uma das modalidades, nós temos também comissões próprias para cada uma delas, de forma que a gente tenha pessoas com expertise na área acadêmica para avaliação dos programas acadêmicos e com expertise nos programas profissionais para avaliação dos programas de mestrado e doutorado profissionais. A CAPES, na verdade, ela faz mais do que a avaliação. Ela tem as suas atividades agrupadas em 5 linhas de ação. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a avaliação da pós-graduação estricto sensu está entre suas principais atividades, né? Mas, além dela, ela também faz a viabilização de acesso e divulgação da produção científica, a formação de recursos humanos de alto nível, tanto no Brasil quanto no exterior, a promoção da cooperação científica internacional e a indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Pensando, então, na questão da avaliação da pós-graduação estricto sensu, as atividades avaliativas, né, da pós-graduação, como também o professor Alexandro colocou na sua apresentação, no seu preâmbulo, né, a gente tem tanto as atividades, as demandas relacionadas à entrada no sistema, quanto a manutenção, a permanência no sistema. Com relação à entrada, ela se dá a partir da submissão de propostas de cursos novos. Então, uma instituição que deseja submeter uma proposta de um curso novo, de mestrado ou de doutorado, precisa aguardar o lançamento de editais de abertura da submissão, que a CAPES faz
em alguns momentos, e não há uma periodicidade para que isso aconteça. Pré-pandemia, acontecia, em geral, uma vez a cada ano, ou no máximo em anos alternados. Mas agora, em razão da pandemia, em razão de estarmos no meio de um processo de avaliação quadrienal, então nós estamos sem abertura de APCN, tanto no ano de 2020, 2021, não tivemos essa abertura. Quando, então, abre-se a possibilidade de submissão de propostas de cursos novos, as áreas de avaliação são acionadas e nós fazemos a reunião para analisar esses APCNs. Então, a depender do número de propostas submetidas, é o número de pessoas que irá compor a comissão. Então, em geral, nós temos a cada 2 ou 3 propostas submetidas, a cada 2 ou 3 propostas submetidas, um especialista, um docente permanente de programa, com experiência, com expertise em avaliação, que tenha vivenciado um programa de pós-graduação, é convidado pela coordenação diária para compor a comissão e, assim, participar da análise daquela proposta de APCN. Às vezes, a forma como a proposta foi submetida deixa alguma dúvida. E nessas situações de dúvida, a área pode fazer visitas em loco ou então pode solicitar diligências. Então, solicita complementação de informação que por algum motivo tenha gerado dúvida. Depois da avaliação, essa avaliação da área é primeiro debatida no Colégio de Ciências da Vida, que é onde a enfermagem está inserida. No Colégio de Ciências da Vida, ela passa por 2 pareceres de colegas coordenadores de outras áreas, e em sendo aprovada, ela ainda passa pelo CTC, que é o Conselho Técnico Científico da Educação Superior, que vai, este sim, dar a palavra final quanto à aprovação ou não daquela proposta de APCN. Se a instituição que submeteu a proposta de APCN julgar que houve algum prejuízo na sua análise, por algum motivo ela não concorda com a análise que foi feita, ela pode pedir reconsideração. Nessa reconsideração, novamente, a área de avaliação é chamada a montar uma comissão para avaliação dos pedidos de reconsideração, sendo que, neste caso, pelo menos 50% da comissão que vai atuar na avaliação de reconsideração precisa ser de pessoas que não participaram da avaliação de APCN. Mais uma vez, essa comissão se reúne, reavalia. Uma coisa que é importante é que no pedido de reconsideração não se pode colocar novos documentos. É em cima daquilo que foi submetido inicialmente que a instituição deve fazer a sua consideração de reconsideração. E depois passa novamente pelo colégio e vai para o CTC para o resultado final. Com relação às atividades de permanência no Sistema Nacional de Pós-Graduação, ela atualmente se dá a cada 4 anos, então são as avaliações quadrienais. Nós já tivemos em 2017 uma avaliação quadrienal, mas anterior a isso, as avaliações eram a cada triênio, né?
Então, essa avaliação quadrienal, ela parte desses documentos que, mais uma vez, o professor Alexandro colocou, a ficha de avaliação, os documentos complementares, o documento de área. Só que esse processo tem um ponto essencial, que é mais ou menos na metade do período. E na metade do período nós temos, então, um seminário de acompanhamento, que a gente chama de seminário de meio termo. Então, nesse momento, nós fazemos uma avaliação em cima dos 2 primeiros anos do funcionamento dos programas, de forma a ser possível a correção de rotas. Então, se eventualmente no seminário de meio termo for identificada alguma fragilidade, o programa ainda tem outros 2 anos para corrigir a sua rota, para chegar na avaliação quadrienal numa condição mais favorável. Então, o seminário de acompanhamento de meio termo, ele é extremamente importante no processo de avaliação quadrienal. Ele traz já os indicadores, ele faz uma prévia da avaliação. Então, quando todos devem saber que o processo de avaliação quadrienal está suspenso por decisão judicial, e essa suspensão, ela se baseia num princípio do direito, que é o princípio da anterioridade. Ou seja, quando se fez o recurso que culminou na suspensão da avaliação, se colocou que nós estávamos fazendo uma avaliação sem deixar claro para quem seria avaliado quais os critérios da avaliação. E nós acreditamos que isso não é verdade, justamente porque, além de nós termos discutido cada um dos indicadores da ficha, e a enfermagem fez isso na área de enfermagem, mas os outros 48 coordenadores de área fizeram nas suas áreas, né? Então, nós construímos isso paulatinamente com os coordenadores de programa. Todos os congressos brasileiros de âmbito nacional promovidos pela ABEM disponibilizam um espaço para a discussão da pós-graduação. E nós aproveitamos todos esses espaços para discutir a construção dos indicadores, dos critérios de avaliação da área de enfermagem. Então, desde os congressos brasileiros de enfermagem, os SEMPs, os SENADENS e SINADENS, então todos os momentos foram aproveitados. Fizemos o seminário de meio termo e fizemos ainda uma reunião de avaliação, se vocês, os coordenadores devem se lembrar, na própria CAPES, na sede, né, em Brasília, nós fizemos presencial, no ano de 2019, um seminário para discutir também os critérios de avaliação que seriam implementados no final do quadriênio. Também podem ser realizadas visitas para acompanhamento dos programas. Nós fizemos várias visitas antes, pré-pandemia, né? Depois isso ficou um pouco mais difícil. Também trabalhamos com a classificação de periódicos, de livros. No caso da enfermagem, nós não utilizamos a produção artística, mas utilizamos os produtos técnicos. E, por fim, a avaliação quadrienal propriamente dita. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos num processo já de avaliação em que já tinha sido construído o QALYS periódico, ele não estava divulgado, mas a comissão já tinha se reunido, já tinha feito a sua proposta e ele estava praticamente finalizado. E eu vou explicar por que é praticamente, porque
a construção do qualis periódico, ela se dá em cima da definição da área-mãe do periódico. Então, aquela área que mais publicou naquele periódico, então vamos dar um exemplo, a Revista Latino-Americana de Enfermagem. Olha os 10 últimos anos de produção, vê qual a área que mais publicou nesse periódico. No caso, foi a enfermagem. Então, a enfermagem passa a ser a área-mãe desse periódico se ela tiver pelo menos 50% das produções publicadas nele. Sendo a área-mãe, ela pode, sozinha, estabelecer, a partir de critérios previamente definidos, qual será o qualis atribuído à Revista Latino-Americana de Enfermagem. Agora, pode ser que a gente não seja a área-mãe soberana daquele periódico. A gente pode ter outras áreas que publicaram também. Nesse caso, nós trabalhamos com as áreas irmãs. E aí, precisa haver um consenso entre as áreas irmãs para a definição do qualis. De forma que, ao término do processo, nós teremos um único qualis que será utilizado pelas 49 áreas do conhecimento. Então, nós chegamos a fazer as análises do qualis em que a enfermagem era a área-mãe soberana, mas não fizemos ainda a análise dos periódicos em que nós temos áreas irmãs. Então, com relação ao qualis, nós estamos nesse momento. Assim que pudermos voltar a trabalhar na avaliação, teremos que finalizar o qualis. Com relação à classificação de livros, nós já concluímos. Então, a comissão Qualis Livros se reuniu e finalizou os seus trabalhos. E de produtos técnicos também. Nós íamos iniciar a avaliação qualitativa. Dentro da avaliação qualitativa, a avaliação de teses e dissertações também já foi realizada, mas todas as demais análises qualitativas, elas estavam para ser iniciadas quando o processo foi suspenso. Então, paramos ali as atividades, a plataforma Sucupira não está disponível para a gente entrar e continuar trabalhando, então nós estamos, de fato, com tudo suspenso. A orientação foi, inclusive, que a gente não acionasse as comissões constituídas para avaliação, que a gente, de fato, interrompesse todo o processo até que houvesse uma decisão da Justiça. Bom, entrando agora em alguns dados da pós-graduação e da pós-graduação em enfermagem no Brasil, para a gente entender esse grande mundo aí da pós-graduação brasileira. A última década foi uma década de enorme expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação. No total, houve um aumento em 63% no número de programas, variando por região do país, a depender do número de programas que já existia. Então, aquelas regiões onde existia um número muito pequeno de programas, como é a região norte, ela cresceu proporcionalmente mais do que as regiões que já tinham um número grande de programas, como, por exemplo, a região sudeste. Então, enquanto a região norte teve um aumento em 115% no número de programas, a região sudeste aumentou 44%. E isso, obviamente, que não foi por acaso. Houve uma indução, houve uma ação efetiva no sentido de priorizar, de estimular, de qualificar professores dessas regiões que eram
que tinham menos programas, a Norte e a Centro-Oeste, de forma que pudesse ter uma massa crítica para poder submeter as propostas. Então, nós vivemos na área de enfermagem momentos importantes em que instituições e programas consolidados fizeram propostas de MINTER, que é o mestrado interinstitucional, ou de DINTER, do doutorado interinstitucional, nessas regiões que tinham menos programas, de forma a ampliar o quadro de enfermeiros e profissionais da área da saúde pós-graduados, para que eles pudessem passar a ter condição de submeter as suas propostas de APCM. A situação ainda é bastante desbalanceada quando a gente considera as diferentes regiões, mas que houve um aumento proporcionalmente maior nessas regiões, menor número de programas, isso houve, né? Então, a região norte teve 115% de aumento, a centro-oeste 92%, a nordeste 80%, a região sul 71% e a sudeste 44%. De forma que a gente sai de menos de 3.000 programas, 2.840 programas, para 4.641 programas em 2021. Quando a gente olha a distribuição dos programas acadêmicos por região, então a gente vê aí em azul bem escuro, né, os programas de mestrado e doutorado, que eles se destacam, né, nas diferentes regiões do país. Depois, em azul clarinho, nós temos os programas apenas com curso de mestrado. Então, em geral, são programas nota 3, que ainda não tiveram condições de submeter suas propostas de doutorado, porque para você ter um curso de mestrado, você pode ser nota 3, mas para ter um curso de doutorado, obrigatoriamente precisa ter pelo menos nota 4. E em verde, esse verde vivo, né, um número bastante reduzido de programas exclusivamente de doutorado. Então, não tem o mestrado, mas tem o doutorado. No caso da enfermagem, a nossa área tem 2 programas que são apenas de doutorado, sendo que um deles funciona em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro. Olhando agora os programas profissionais por região, obviamente que nós temos um número muito maior de programas apenas com mestrado. O doutorado profissional, ele é relativamente recente na CAPES, né? Então, o azul claro, que seriam os programas com mestrado e doutorado profissionais, e em verde claro, que quase não dá para a gente enxergar ali na região sudeste, né? Nós temos um programa apenas de doutorado profissional. E também a gente vê, tanto quando a gente olha no geral, quanto quando a gente olha programas acadêmicos e profissionais, a gente vê o destaque da região sudeste como sendo a região com maior número de programas. Bom, se essa é a realidade da distribuição dos programas, como fica essa distribuição quando a gente olha as notas dos programas, né? E aí, se vocês olharem a curva mais alta, em roxo, a gente tem o total, né? Então, olhando a situação total, a maior parte dos programas está ali entre a nota 3 e 4, basicamente.
quando a gente olha a situação das diferentes áreas, isso se repete, inclusive, então, para a enfermagem. Em vermelho, a gente tem os programas apenas de mestrado acadêmico, com a curva, o ponto mais alto da curva aí na nota 3, que é aquilo que eu falei para vocês, que para se ter um doutorado precisa ter nota 4, então quem permanece apenas com o curso de mestrado em geral é porque tem nota 3. Depois, essa curva mais para a cor marrom, o seu ponto mais alto entre as notas 4 e 5, que diz respeito aos programas de mestrado e doutorado acadêmicos. Em azul turquesa, o mestrado profissional, que também tem o ponto mais alto da curva sobre a nota 3, então, independente de ser acadêmico ou profissional, os programas que se mantêm apenas com curso de mestrado, em geral, isso ocorre porque eles têm nota 3, né? E quase não dá para a gente ver aí o doutorado profissional, né? Que, como eu disse, ele ainda é incipiente no país. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é composta a área do Colégio de Ciências da Vida. Então, o Colégio de Ciências da Vida é composto por várias áreas de avaliação. A enfermagem é uma delas, está aí, é a 8ª área listada, e eu chamo a atenção aqui para a área de ciências agrárias, como sendo a área com maior número de programas no Colégio de Ciências da Vida. A enfermagem, numa situação intermediária, né, próxima a várias outras áreas, medicina veterinária, educação física, ciências biológicas 2, ciências de alimentos, ok? Depois, o segundo colégio existente na CAPES é o Colégio de Humanidades. Então, ele também tem várias áreas de avaliação, ele é composto por várias áreas de avaliação. Eu vou chamar a atenção aqui para a educação, a administração e a linguística e literatura, que são as áreas com maior número de programas. E, por fim, o Colégio de Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. E aí, disparado, a área com maior número de programas é a interdisciplinar. Chama muito a atenção, né? A segunda área, que é a área de ensino, vocês veem aí que ela tem praticamente metade do número de programas que tem a área interdisciplinar. Então, saindo um pouco do geral, né, da visão da pós-graduação em geral, e olhando mais especificamente a pós-graduação em enfermagem, né, os programas da área, eles totalizam 79 programas de pós-graduação, divididos em mestrado, que são exclusivamente de mestrado acadêmico 16, doutorado acadêmico 2, mestrado profissional 22. Nós não temos nenhum programa apenas de doutorado profissional e temos 37 programas de mestrado e doutorado acadêmicos e 2 de mestrado e doutorado profissionais, que um está em São Paulo e outro está em Santa Catarina. A distribuição agora, por região, a gente identifica da mesma forma que ocorre para o geral. Também na enfermagem, a região sudeste
é a que contempla o maior número de programas, 40,7% dos programas da enfermagem estão na região Sudeste, seguido da região Nordeste, com 25,4%, a Sul, com 22%, a Centro-Oeste, com apenas 8,5%, e a região Norte, com apenas 3,4% dos programas da área, sendo que a região Norte não tem ainda nenhum programa com doutorado. Ela tem 2 programas de mestrado profissional e 2 acadêmicos, e nenhum, por enquanto, né, nenhum dos programas tem curso de doutorado, ok? Também chamo atenção aqui para vocês com relação às 2 bolinhas vermelhas, que, como eu disse, são os 2 cursos exclusivamente de doutorado que tem na área, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, e as 2 bolinhas verdes, que são os 2 doutorados profissionais aprovados pela área recentemente. Nós não temos ainda nenhum egresso desses programas de doutorado profissional, sendo que um deles está em Santa Catarina e o outro está no estado de São Paulo. As notas dos programas da área de enfermagem, né? Se a gente considerar aí o período de 2010, 2013 e 2017, a gente vê claramente uma curva deslocada para o lado esquerdo. Então, a maior parte dos nossos programas, ao longo dos anos, eles estão entre nota 3 e 4, que é o mesmo que a gente via lá naquele gráfico da distribuição do país, né? Melhoramos muito, se a gente considerar a quadrienal de 2017, nós saímos de 11 para 18 programas, nota 5, então melhoramos muito, mas ainda temos um número bastante reduzido de programas de excelência, que são considerados programas de excelência os programas nota 6 e 7. Então, nós temos 4 programas nota 6 e 3 programas nota 7. Aqui, olhando a situação apenas dos doutorados, né, em enfermagem, comparando o triênio de 2010-2012 com o quadriênio 2013-2016, a gente nota que houve uma melhora. Então, se vocês olharem, a gente melhorou, no geral, né, a distribuição das notas, mas, como a gente viu no gráfico anterior, o número de programas de nota 6 e 7 é ainda bastante reduzido no atual momento, né? Sendo que, por exemplo, na região Centro-Oeste, nós não temos ainda nenhum curso de excelência, nenhum curso de nota 6 ou 7. E nem aparece aqui a região Norte, porque, como a gente já discutiu, não tem doutorado na região Norte. Tá? Na medida que aumenta o número de programas, aumenta a produção de teses e dissertações. Então, desde o início, desde o primeiro mestrado acadêmico, que já se foram, né, agora 45 anos, mas esses dados são referentes ao período de 75 a 2018, tinha 13.084 dissertações acadêmicas apresentadas, 4.717 de doutorados acadêmicos e 1.339 trabalhos de conclusão de curso, porque não necessariamente é uma dissertação, de mestrados profissionais. A curva
mostra claramente, né, essa subida, esse aumento de produção, e ele acompanha o aumento no número de cursos aprovados. Bom, mas nós temos desafios a vencer, né? Então vamos discuti-los um pouco. São muitos, né? E aqui eu trago algumas palavras-chave, né? E nós vamos falar sobre essas questões nos próximos slides. Eu quero começar trazendo o grande desafio que nós estamos vivendo, né, de manutenção dos nossos programas de pós-graduação nesse tempo de pandemia, num tempo de perda de vidas, onde nós perdemos familiares, alunos, colegas, servidores das nossas universidades, amigos, enfim. Então, eu penso que esse é o maior dos desafios, né? Conseguir tocar a vida, manter os nossos programas funcionando num momento tão delicado como este que a gente atravessa e que gera excesso de trabalho. Por incrível que pareça, nós estamos em casa, nós estamos em trabalho não presencial, agora já voltando um pouco, muitos de nós já num formato semipresencial, alguns não puderam fazer o seu trabalho não presencial, porque estavam na linha de frente, mas isso tudo gerando excesso de trabalho e estresse, tanto de docentes quanto de discentes. A dificuldade de coleta de dados para as pesquisas, então não há nenhuma dúvida que houve dificuldades para coletar dados de pesquisa, nós precisamos nos adaptar, os ambulatórios deixaram de funcionar, os serviços de saúde ficaram restritos a atendimento de pacientes com Covid, nós precisamos ir para as redes sociais, para a coleta de dados não presencial, o que muitas vezes demandou aprender a lidar com essa tecnologia. Então, outro desafio, né, que nós tivemos que enfrentar, as dificuldades com as disciplinas não presenciais, que se foi dificuldade num primeiro momento, eu tenho certeza que hoje já é considerado como um ganho a possibilidade de oferta dessas disciplinas, porque permite parcerias, permite inclusão, permite outros olhares dentro de uma disciplina. O tempo de titulação aumentado, e aí a CAPES definiu que o tempo de titulação não deve ser utilizado por nenhuma das 49 áreas como indicador de qualidade, agora na avaliação quadrienal. A área de enfermagem já tinha feito, antes mesmo da CAPES se manifestar, a área de enfermagem já tinha definido que não usaria o tempo de titulação, porque entendemos que, às vezes, ao ganhar 2, 3, 4 meses para a defesa, a qualidade da produção é tão maior que vale a pena. Então, nós já tínhamos feito essa discussão e isso já estava definido. A dificuldade no processo de avaliação da pós-graduação, então, como eu disse para vocês, no dia 22 de setembro, por uma decisão judicial, foi suspensa a avaliação da pós-graduação. Todos devem estar acompanhando, porque isso foi amplamente divulgado na mídia, né? E a questão orçamentária, né? Então, a redução de orçamento e de oportunidades de financiamento de pesquisas. Então, quando a gente pensa no investimento em ciência, em tecnologia e educação, a gente vê que passamos por uma situação de extrema dificuldade, né? Então, eu trago aqui algumas manchetes de jornal
recentes que tratam dessa questão dos cortes do CNPq, dos cortes na CAPES, da redução drástica de recursos para ciência e tecnologia e educação, cérebros, né, saindo do país e buscando oportunidades fora. Então, a situação é de extrema relevância e é uma fragilidade que nós teremos que superar, né? Então, eu trago aqui essa questão do investimento em ciência, tecnologia e educação como algo muito importante, um momento crítico que nós atravessamos. Outro desafio, a demonstração da qualificação do que a gente faz. Então, isso dando visibilidade para o programa, mostrando o seu impacto, né? Para isso, no processo de avaliação quadrienal, nós vamos olhar a qualidade e adequação das teses, das dissertações ou equivalente, no caso dos programas profissionais, e da produção intelectual, teórica, técnica ou tecnológica dos discentes e egressos. Então, o atual processo de avaliação, ele perpassa pelos discentes e egressos. Então, o foco da avaliação, ele foi deslocado do corpo docente para o corpo discente. Então, passa a ser relevante a qualidade e a adequação das teses e dissertações, de forma que, inclusive, os programas tiveram que informar as teses e dissertações de excelência, que eles consideram as melhores do seu programa no quadriênio. Outro aspecto, a qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente do programa. Então, apesar de nós termos desfocado do corpo docente quase que exclusivamente, que era a forma como nós fazíamos nas avaliações trienais e na última quadrienal, nós deslocamos para o discente e para o egresso, mas ainda assim é importante o que o corpo docente do programa está produzindo, e mais ainda, é importante aquilo que ele produz com o seu discente, né? O desenvolvimento de projetos consistentes, colaborativos e em rede, e que gerem evidências para a tomada de decisão no cuidado em saúde e enfermagem. O desenvolvimento de pesquisas estratégicas voltadas ao avanço do conhecimento e utilização precoce dos resultados, em especial tomando por base as agendas globais, como, por exemplo, a Agenda 2030, ou nacional, como a Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa em Saúde. Ainda no sentido de demonstrar a formação qualificada dos programas, olhando para os egressos dos cursos de mestrado e de doutorado, é importante olhar a qualidade e o envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação do programa. Então, nós incluímos na ficha de avaliação critérios que impliquem na maior proximidade entre docente e discente no processo de avaliação, promover o desenvolvimento de atividades complementares e flexibilização da formação. Então, aqui é importante que o discente ele não tenha apenas oportunidade de participar de disciplina e da elaboração da sua dissertação ou da sua tese ou trabalho equivalente. Ele precisa ter disponível diferentes atividades complementares, e essas atividades complementares, ao serem incorporadas, inclusive com atribuição de crédito, faz com que esse discente busque
fazer produções científicas para além da sua dissertação e da sua tese, participação em eventos, em estágio no exterior, participação em disciplinas de outros programas, participação em disciplinas de outros países. Então, essa flexibilização e essa inserção de atividades complementares como parte da formação acaba por fazer com que esse discente e posterior egresso do programa tenha uma visão mais ampla, mais crítica e uma produção mais consistente na pós-graduação. Outro aspecto, o destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida. Então, aqui é o acompanhamento mesmo do egresso que deve ser feito pelos programas. Esse é um desafio, porque muitas vezes, a hora que o discente termina, ele apresenta sua dissertação ou defende a sua tese, ele some do mapa. E aí precisa se considerar que esse egresso ele vai ser mantido na lente de avaliação do programa por um período de 10 anos. Então, na medida em que ele se distancia do seu orientador, da instituição que o formou, do seu programa, ele acaba por prejudicar o programa. Então, é importante ter sempre um mecanismo de segmento desse egresso. Outro aspecto que constitui algo a ser superado, né, é a gente conseguir fazer inovações curriculares de forma a ampliar o interesse dos discentes na sua própria formação. E promover uma atuação profissional que aproxime a pesquisa ao cotidiano do trabalho em saúde. Também é importante apoiar os egressos. Nós estamos vivenciando, né, esse momento em que, a despeito de uma formação qualificada dos nossos egressos, a dificuldade da inserção no mercado de trabalho em decorrência de altas taxas de desemprego. Então, é preciso apoiar os egressos tanto no desenvolvimento quanto na aplicação dos resultados da sua pesquisa, e não apenas a pesquisa relacionada à sua conclusão de curso, mas as eventuais outras pesquisas que sejam desenvolvidas por esse discente e egresso. E a valorização da carreira profissional é outro desafio, né? Valorizar esse profissional que passou por um curso de mestrado, passou pelo doutorado, está no mercado de trabalho e muitas vezes não tem reconhecimento dessa formação que ele conquistou com muito esforço, com muito trabalho, com muita luta. Também constitui desafio a formação docente para pós-graduação. Nós estamos passando por momentos de esvaziamento dos programas de pós-graduação por conta de reforma da Previdência. Muitos colegas fizeram a opção pela aposentadoria e, embora alguns deles permaneçam por alguns anos, né, vinculados ainda aos programas de pós-graduação, isso não dura muito, né? Então, nós precisamos favorecer a entrada de jovens doutores nos programas, de forma a viabilizar a renovação do corpo docente, já que há redução efetiva de quadros em muitas instituições. Também é importante promover a ampliação da formação a partir de estágio pós-doutoral, tanto no país quanto no exterior, porque esse pós-doutor, ele volta com gás, né? Ele conclui o seu pós-doutorado com muito gás e mais próximo de poder ingressar num programa de pós-graduação. E, na medida em que ele é melhor formado, ele pode também contribuir
mais ainda para o aprimoramento do ensino de graduação. E também é importante para o corpo docente em formação o desenvolvimento de experiências de mobilidade, como estágios de pesquisa, cursos, congressos, a celebração de cotutelas, de coorientação, professor visitante e tantas outras estratégias que parece que agora estão tão distantes da gente, né? Não só pelo momento da pandemia, mas também por essa questão da redução do investimento em ciência e tecnologia que nós já discutimos. A cooperação entre programas é algo também, é um desafio a ser superado, né? Essas cooperações, tanto nacionais quanto internacionais, e o desenvolvimento de centros de excelência em ensino e pesquisa, que possam resultar na produção consistente, né, de tecnologia e de inovação para o cuidado, para a gestão e para o ensino e enfermagem. Outro desafio, a redução das diferenças intra-regionais, interregionais e estaduais. A gente mostrou lá no mapa como nós temos diferenças entre as diferentes regiões, então é um desafio mudar esse quadro, né? Promover a necessária articulação interdisciplinar, também enquanto desafio. Ainda nesse contexto da promoção de cooperação entre os programas, o desenvolvimento de atividades integradas com outros programas de pós-graduação no Brasil ou no exterior, né? Buscando o desenvolvimento de projetos conjuntos ou complementares. E o fortalecimento dos grupos de pesquisa, né? Eu fiz questão de trazer aqui o print da tela do CNPq, que está passando por maus momentos, por muitas dificuldades para conseguir manter minimamente o que foi conseguido a duras penas nas últimas décadas, né, no país. Eu costumo dizer que para construir a gente precisa de muito tempo, mas para destruir é muito rápido. Então, nós precisamos estar atentos, unidos e buscando reversão dessa situação tão delicada pela qual passa a ciência e a tecnologia no Brasil. Então, em síntese, né, são muitas as frentes que nós teremos que atuar, né, no sentido de superar eventuais fragilidades e fazer com que a pós-graduação no Brasil, e especificamente a pós-graduação em enfermagem, avance e que isso, de alguma maneira, resulte em um impacto social que eu tenho certeza que nós produzimos ao ensinar na pós-graduação e produzir pesquisa. Então, aqui estão os contatos da atual coordenação de área na CAPES. Eu falo em meu nome, mas falo também em nome das professoras Luciane Kantorski e Lúcia Izumi. A Luciane é colega da Universidade Federal de Pelotas, que é a coordenadora adjunta da área, e a professora Lúcia Izumi, da Escola de Enfermagem da USP, em São Paulo, que é a coordenadora dos programas profissionais. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e eu fico à disposição para a gente conversar sobre o que vocês ainda quiserem. Muito obrigada. Ok, professora Cristina. Nossos parabéns pela sua excelente palestra, muito esclarecedora, traçando, de fato, uma trajetória histórica, né, do desenvolvimento da pós-graduação brasileira, desde o seu surgimento, né,
até a sua vinculação, desvinculação, questão da CAPES, dos governos que foram se sucedendo, apresentando, de fato, a dimensão desse sistema de pós-graduação nacional. Acredito que seja um dos maiores do mundo em quantitativo de programas e, consequentemente, de atores envolvidos, não é? Então, como muito bem foi enfatizado, não é fácil desenvolver atividades avaliativas em um sistema tão amplo, tão vasto, com tantas facetas e diferenças regionais como foi evidenciado, né? Bom, mas feito esse breve comentário, professora, a gente chama a atenção dos presentes no YouTube e a partir desse momento teremos espaço para discussões, perguntas, questionamentos, comentários, contribuições. Então, com certeza, elas serão muito bem-vindas. Mas, como eu vejo aqui no chat que ainda não surgiu nenhum questionamento, eu vou iniciar um diálogo, professora, com a senhora, para a gente ir se aprofundando na temática que a senhora também já ventilou. E aí, uma pequena reflexão que surge, e a senhora vai lembrar, é que ano passado, com o advento da pandemia, né, e todas as consequências que todos nós já sabemos, de perdas e de modificação por completo na forma de se construir o conhecimento, das atividades de ensino, de fazer pesquisa e por aí vai, se ventilou a possibilidade do ano de 2021 ser considerado como um ano sabático. Os meses se passaram e esse fato não foi concretizado, oficializado, não se consolidou, né? Não prosperou essa questão do ano de 2021 como sabático. Entretanto, como a senhora também mencionou na sua conferência, recentemente ocorreu uma decisão judicial que faz com que, obrigatoriamente, o processo avaliativo, no momento, esteja suspenso até uma decisão a posteriori. E aí, diante desse novo quadro, surgiu novamente, nos bastidores, a fala e a possibilidade de 2021 ser considerado como um ano sabático, até porque nem sabemos quando ocorrerá a conclusão do ciclo avaliativo anterior. Então, diante disso, professora Cristina, estamos ávidos para saber como a área, como a senhora pensa essa possibilidade de 2021 voltar a ser ano sabático, né, pelo menos nos comentários, e quais seriam possíveis benefícios e malefícios para os programas, para a nossa área, se de fato 2021 não contar, em outras palavras, para a avaliação do próximo ciclo. Então, essa questão não está fechada na CAPES. Então, não houve nenhuma discussão que tenha tido uma conclusão, porque em diferentes momentos isso veio, voltou, mas da mesma forma que vocês sentiram, né, ondas em que isso vinha e voltava, isso nós também vivenciamos isso na CAPES, mas não houve uma decisão nem que vai haver e não vai haver. Isso foi discutido em algumas situações sem uma decisão a respeito. Eu penso que é muito difícil. Primeiro, assim, o termo sabático está absolutamente inadequado, porque significaria um ano em que as pessoas relaxaram, não trabalharam, e não é o caso, em absoluto, né? Muitos de nós trabalhou muito mais nesse último ano. E eu, mais de uma vez, muitas vezes, ouvi colegas da área de enfermagem dizendo
eu aproveitei esse período e vários artigos que eu tinha iniciado e não tinha conseguido encaminhar, eu aproveitei, consegui trabalhar mais de perto com meus alunos e consegui encaminhar. Então, me parece que haverá perdas também, se ele for considerado sabático, porque muita gente produziu muito, embora tenha gente que não tenha conseguido, porque estava na linha de frente, enfim, e aí não conseguiu. Uma das coisas que eu já participei de discussões em que isso foi ventilado é que o programa poderia optar por incluir ou não os dados de 2021. Talvez essa seja uma saída, né, para essa situação em que, para alguns programas, o ano de 2021 favoreceu muito, enquanto para outros, de fato, teve prejuízo porque precisaram assumir a linha de frente, não conseguiram, enfim, tiveram dificuldades de tocar as suas pesquisas, a sua produção. Então, talvez essa seja uma situação de meio termo que não desfavoreça ninguém, né? Mas eu volto a dizer que isso não há uma decisão sobre isso na CAPES. Ok, professora. Eu agradeço pelos esclarecimentos. Aguardemos, né, os próximos passos, o que vai ser pensado, decidido, mas com certeza esse é um fator que deve já entrar na discussão e no planejamento estratégico dos programas, porque se há a possibilidade, é preciso que a gente, como gestor dos cursos, não seja pego desprevenido. Então, esse pensamento, essa discussão já deve sim ser pautada para que a gente se planeje, se programe para o que está por vir. Bom, mas começam a surgir, professor, os primeiros comentários aqui no chat, e aí eu trago um questionamento, na verdade, da Angélica Lima. E ela questiona o seguinte: para além dos fatores já descritos pela senhora, de uma forma geral, né, durante a sua explanação, quais são as principais fragilidades dos programas de enfermagem que dificultam o crescimento da nota de avaliação? E, no caso, quais pontos podem ser trabalhados a curto e longo prazo? Uhum. Eu penso que assim, o programa precisa olhar a sua vocação e aonde ele está. Porque, obviamente, que eu não posso pensar na mesma estratégia para um programa nota 3 e um programa nota 6. Né? Todo mundo, a imagem objetivo é a nota 7, mas eu posso ter um programa que está próximo dela, e aí, nessas situações, especificamente as questões de impacto e internacionalização serão as principais. Ou eu posso ter um programa nota 3, que está mais distante da nota 7, mas que quer chegar lá. Então, a ideia é sempre olhar a nota seguinte. Né? Então, se eu sou nota 3, o que eu preciso fazer para, no próximo ciclo avaliativo, chegar à nota 4? Então, se eu sou nota 3, a inserção regional é mais importante do que a internacionalização. Vocês lembram que a nossa ficha de avaliação, ela tem lá no item 3, ela olha a inserção regional e nacional e olha a internacionalização. A questão da internacionalização, ela vai ser mais valorizada para os programas nota 5, 6 e 7. E essa inserção regional e nacional para os programas nota 3. Então, o padrão de avaliação, ele passa a contar, para além da produção bibliográfica, ele passa a valorizar a qualidade da formação. Então, a qualidade das teses e dissertações, a qualidade do tempo que o docente do programa passa com o seu aluno
na formação desse aluno, a inserção desse aluno nos cursos de graduação, a inserção, por exemplo, de um aluno de doutorado na orientação de um aluno de mestrado, ou de um aluno de mestrado ajudando o seu orientador a orientar uma iniciação científica. Então, para além daquela questão massiva, numérica, de produção de artigos, esses outros aspectos passam a ser importantes no atual modelo da avaliação. Então, acho que, em primeiro lugar, é pensar onde eu estou e onde eu quero chegar, e aí, obviamente, que vai haver diferenças do que fazer para avançar na nota, valorizar não apenas aspectos quantitativos, mas também a qualidade com que se está produzindo. Eu me lembro que a gente fazia nas avaliações anteriores, era super importante o cálculo de quantos entraram, quantos saíram, quanto tempo demorou a formação. Agora nós queremos saber com que qualidade está saindo, qual é a qualidade da dissertação e da tese. Então, há uma mudança importante nesse sentido, para os programas avançarem de nota. Ok, professora. Mais uma indagação que surge é que, de fato, é preciso olhar onde o programa está e onde ele quer chegar. Isso tem muito a ver, obviamente, com a nota que o programa tem naquele momento e os indicadores que ele já conseguiu atingir. Dito isso, e considerando que foi muito bem ventilado no início de sua conferência, onde se percebem assimetrias ainda bem contundentes no nosso país, de fato, ocorreu um período de indução, onde vários programas novos foram criados em áreas que eram carentes de curso de stricto sensu, né, curso de pós-graduação, e isso inegavelmente contribuiu, né, com essa diminuição da assimetria, né, melhorou as regiões onde esses cursos foram inseridos. Mas, professora, considerando o princípio SUS da equidade, considerando as assimetrias que a gente ainda percebe, os recentes cortes, principalmente relacionados às bolsas, que acabaram atingindo fortemente cursos em desenvolvimento, cursos recém-formados e muitos cursos de regiões que ainda apresentam dificuldades na formação em nível mestrado e doutorado. Então, considerando tudo isso, não seria hora de se pensar em alternativas que passassem agora a fortalecer esses cursos que foram criados, a induzir estímulo e fomento para que esses cursos novos possam ser consolidados? O que a senhora pensa, o que a área de enfermagem pensa acerca disso, né? De tratar de forma diferente cursos que são diferentes, né? Ajudar mais os cursos 3 e 4 do que os que já têm pernas próprias, caminham muito bem e que são considerados de excelência. Assim, essa é a minha visão, né? Eu penso que tirar a bolsa de programas com menor nota é submeter esse programa à penúria, né? Assim, a chance dele conseguir avançar é muito pequena, né? Porque ele tem que lutar sem recursos, é muito complicado. Mas essa não é a visão atual da CAPES, né? A visão atual da CAPES é mesmo de meritocrática, né? Quem tem mais nota ganha mais. Então, não é de fato a forma como eu vejo que deveria ser, mas é o que está posto pela agência, né? Infelizmente, porque
eu entendo e concordo com tudo que você colocou. Submeter a cortes programas com piores notas é submeter esses programas a um pior resultado. Então, infelizmente, né, essa visão de que aqueles programas de excelência serão os que serão mais agraciados com recursos, né, poderá fazer com que muitos programas nota 3 sucumbam. Então, não é, de fato, a minha ideia, eu penso diferente disso. Procurei, nesse período que eu estou à frente da coordenação diária, atender a todos os convites que eu recebi das regiões que são mais carentes de alguma maneira e atender a tudo que me foi solicitado, porque de fato eu entendo que precisa haver esse apoio. Visitei os programas, enquanto era possível viajar, né? Fui aos programas, sentei com os coordenadores, ouvi os discentes, fiz junto com o corpo docente do programa, pensamos juntos em estratégias para aprimoramento dos programas. Mas, infelizmente, essa questão, e desde o primeiro momento, lá atrás, quando as primeiras bolsas foram cortadas e que teve esse critério, não houve discussão com as áreas. Isso foi uma decisão da presidência. Ficamos felizes em mais uma vez, saber que a área coaduna com o nosso pensamento, né? E tristes, mas com força, para que a gente possa se aglutinar, se organizar e lutar para que esses cortes não continuem, porque além de prejudicar docentes, discentes, os programas, prejudicam sem dúvida e muito mais contundente a sociedade como um todo, né? Na medida que pesquisas são suspensas, são canceladas, a gente perde doutores para outros países. Então, é o desenvolvimento e a soberania nacional que estão em risco, né, quando a gente diminui verba para a educação, para a ciência e para a tecnologia. Então, como docente do ensino do magistério superior, eu conclamo aí a todos a nos aglutinar e envidarmos esforços para que isso seja estancado e a gente volte a ter investimentos reais na pós-graduação e na ciência brasileira, né? Professora, mas vamos falar um pouquinho de coisa boa. Coisa boa é ensino, coisa boa são as atividades pedagógicas, é o nosso dia a dia nos programas. E aí a gente teve que se adaptar, né? Surgiu a pandemia com todas as situações que ela acabou gerando, e uma delas foi, sim, o ensino no formato remoto, né? Onde todo mundo buscou ali se empoderar, compreender o uso das plataformas, as instituições, no nosso caso aqui, tanto a Universidade de Pernambuco como a Universidade Estadual da Paraíba, envidaram esforços, desenvolvendo semanas e jornadas pedagógicas de formação, né, com técnicas, com metodologias próprias e adequadas para o ensino remoto. Então, isso foi muito bom, foi um avanço, né, com certeza. A gente encara como um dos pontos positivos. Porém, a gente também sabe que o ensino remoto tem seus aspectos negativos, né? Acho que quem aí é docente, mas já não se sentiu desconfortável a ministrar um componente olhando para as bolinhas das plataformas, né? Sem poder ver os alunos, ter aquele contato direto, o corpo a corpo, né? Sentir as emoções ali, os anseios dos alunos e compartilhar a construção do conhecimento, né? Acho que até algumas técnicas e metodologias ativas
também ficam mais em situação difícil da gente realizar. Mas dito isso, professora, como é que a área tem visto essa situação do ensino remoto? A área acredita que, claro, considerando as discrepâncias de cada região e a situação epidemiológica de cada estado e cidade, mas a área já sinaliza como sendo o momento de se planejar um retorno, né? Como é que a área compreenderá se num futuro próximo os programas decidirem por manter um formato híbrido nas suas atividades de ensino, não é? O nosso programa, como a senhora bem sabe, é um dos poucos no país no formato de associação ampla. Então, temos professores e alunos de 2 cidades, de estados diferentes, e, mais recentemente, além dos alunos das cidades Campina Grande e Recife, eu vejo até alguns aqui no chat, alunos de outros estados do nosso país, né? Então, diante de tudo isso, como a área compreende a possibilidade de mantermos pelo menos um ensino híbrido no próximo semestre, nos próximos anos? Como é que a senhora visualiza isso? Eu não vejo problema, Alessandro. Inclusive, porque mesmo antes da pandemia, a gente sempre perguntava nas avaliações se tinha atividades híbridas, né? E de alguma maneira sinalizava isso como algo positivo. Veja, agora a gente pode pensar em estratégias de compartilhamento de disciplinas. Agora nós temos tecnologia, nós aprendemos a fazer isso. Então, nós podemos usar isso a nosso favor. Nós podemos usar isso para melhorar os nossos programas, para fazer parcerias, para trazer alunos de longe. Essa diversidade de pensamento só faz o programa crescer, o programa avançar, de colegas docentes, de discentes, de outros países. Então, veja que se abriu uma série de possibilidades que antes a gente não pensava. Então, eu concordo com você que isso foi um ganho que não vai voltar a ser tudo como era antes. Eu acho que algumas coisas vieram para ficar. E nós podemos usar o ensino híbrido a nosso favor, para o crescimento dos programas, para ampliação de parcerias, para trabalhos em rede, para trabalhos conjuntos, para cooperação. Então, tudo que a gente só pensava antes em fazer presencial, a gente vê possibilidades agora de fazer de forma híbrida. Vai ter momentos que vai ser importantíssimo o contato face a face? Vai. Mas vai ter muitos momentos em que nós poderemos trabalhar de maneira à distância. Então, esse trabalho híbrido pode fortalecer os programas. Nós podemos usar isso para fortalecer os programas. Concordo plenamente com o seu pensamento, professora. Inclusive, a nossa coordenadora, a professora Isabel Santos, acabou de postar aqui no chat a seguinte fala, que talvez assim fique mais fácil internacionalizar. E aí eu junto essa fala da professora Isabel com uma das iniciativas aqui da Universidade Estadual da Paraíba, que é o desenvolvimento de intercâmbios virtuais, né? Então, acredito que nos nossos próximos seminários e momentos de debate da construção da ficha de avaliação, considerar alguns aspectos de internacionalização no formato remoto, no formato híbrido, possa ser mais valorizado, mais pontuado, mais considerado pela nova roupagem social que nós temos. De fato, professora, não voltaremos ao que era antes da pandemia. Muita coisa mudou e sim,
vem para ficar. E E nós aí no também, rol, sim, a professora, gente pois também não. não pode se mobilizar nesse momento de restrição de recursos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que batalhar, que falar, que buscar, que argumentar, que cobrar dos dirigentes que nós ajudamos a estar onde estão, recurso para ciência e tecnologia, nós também não podemos nos imobilizar. Nós também precisamos seguir, andar. E se nesse momento de restrição financeira a gente pode contar com a tecnologia para nos aproximar de outros programas, de outros países, por que não? Com certeza, é verdade. Professor, ainda mais nesse rol dessas transformações que a sociedade vivencia e, inevitavelmente, a academia e os programas de pós-graduação. Existiu aqui um comentário no chat da Socorro Alessio, onde ela exclama: que maravilha essa sensibilidade para com o doutorando. Né? Então, pelo que eu percebi, é justamente considerar toda a dificuldade que os alunos têm enfrentado durante a pandemia, as perdas familiares, as perdas econômicas, o desemprego que bate à porta de milhões e milhões de brasileiros, né? A dificuldade de se fazer coleta em várias instituições de saúde, né? E um fator que acabou ocorrendo no nosso programa e pelo que eu converso com outros coordenadores, Nordeste afora, também se disseminou em outros programas, que foi um certo aumento no quantitativo de alunos que pedem prorrogação de algum prazo, justificando as dificuldades da pandemia. E aí, professora, eu lembro que nas discussões de construção da nossa ficha de avaliação, foi ponderada essa situação do quantitativo de meses para se finalizar mestrado, doutorado, e foi feita a opção de não penalizar os programas, né? Caso isso acabasse impactando, aumentando a média para que o aluno possa se formar. Isso ocorreu, né? Acredito que para esse ciclo ficou consolidado essa ideia, né, de não penalizar os programas nesse sentido. Mas a partir de agora, professora, como é que nós, como coordenadores, orientadores, devemos nos portar diante de um aumento nos pedidos de prorrogação de prazo? Qual é o nível de contianismo, de positivismo que devemos ter? Até que medida devemos pesar a mão diante dessa situação que, de fato, todos os alunos estão vivenciando e, de fato, a gente precisa estar sensível à situação que os nossos mestrandos e doutorandos vivenciam. Eu acho, Alexandro, que os conselhos de programa terão que ter sensibilidade nessa decisão. Por exemplo, ontem foi divulgado que o estado de São Paulo está com 100% dos seus adultos vacinados. Então, é óbvio que a situação de São Paulo tende a voltar ao
Bom, pessoal, eu percebo aqui que o sinal da professora Cristina está instável. Acredito que ela possa ter perdido a conexão. Então, já estamos mantendo contatos aqui para tentar restabelecer o sinal com a professora e darmos continuidade a essa rica discussão. Então, peço que aguardem alguns minutinhos para vermos essa questão de reconexão com a professora.
Renata? Renata, Laísla? Bom, então, pedimos nossas sinceras desculpas para todos que estão no chat aguardando nesse momento a continuidade da nossa interessante e bem proveitosa discussão com a professora Cristina, mas infelizmente eu mantive contato telefônico com a professora e lá na cidade dela está ocorrendo uma tempestade nesse momento e a professora infelizmente ficou sem internet e sem energia. Então decidimos aguardar uns 5 minutos para ver se era um problema mais fácil, né, da companhia elétrica de lá resolver, mas até o presente momento não retornou, sinalizando que possa ser de fato um problema maior e que demande mais tempo para o conserto. Então, diante disso, gente, acredito que já foi muito proveitosa a explanação e a palestra da professora Cristina. Ela foi muito cuidadosa com o nosso programa, demonstrou bastante esmero ao construir essa apresentação e também, de forma muito humilde, se propôs a discutir com a gente, até então, alguns pormenores, alguns detalhes do processo avaliativo da pós-graduação, de forma que eu acredito que valeu a pena, apesar dessa dificuldade técnica que ocorreu no final. Acredito que foi positivo e produtiva a participação da professora junto ao nosso evento. Então, dito isso, a gente vai finalizar essa etapa, essa fase do nosso seminário e, como é a nossa última atividade, em nome da coordenação e de todos que fazem o nosso programa, nós queríamos expressar o nosso sentimento de alegria. De fato, estamos muito felizes com o sucesso do 10º Seminário Internacional em Promoção da Saúde e Cuidar da Enfermagem. Eu já participei de alguns e dos que eu participei, com certeza essa foi uma das melhores edições que o nosso programa já realizou, né? Chegamos na 10ª edição e eu acredito sim que nós já temos um seminário, um evento anual consolidado. Então isso é muito bom, deixa a gente muito feliz. Porém, com certeza isso só foi possível devido ao trabalho em equipe, o trabalho colaborativo, onde todos se envolvem, né? Professores, alunos. Então, a gente quer agradecer de forma muito calorosa todos os colaboradores, né? A comissão organizadora, a comissão científica, os autores, né? E aí abre um parêntese, que esse ano tivemos trabalhos de muita qualidade, muito relevantes. Então, agradecer aos autores dos vários estados que acabaram submetendo e apresentando no nosso evento, os palestrantes, esse ano com a participação de palestrantes da Europa, de Portugal, México, Peru, Colômbia, e também os valorosos quadros aqui do Brasil, não é? Inclusive, eu acredito que a professora Cristiana Brasil de Almeida Rebouças está presente no chat, eu vi ela interagindo. Então, agradecer os palestrantes, os moderadores, os participantes de uma forma geral, as instituições, né? Tanto a Universidade de Pernambuco
como a Universidade Estadual da Paraíba, né, não mediram esforços para nos ajudar e apoiar nessa iniciativa, nas figuras dos professores Sérgio, professor Francisco, os pró-reitores das instituições, né, os reitores, professor Pedro, professora Célia. Então, gratidão demais a todos que ajudaram e fizeram com que essa edição lograsse tanto êxito, né, como é o nosso sentimento, e acredito que quem está participando, até pelos comentários aí no chat, também experiencia esse sucesso que foi o evento. Então, dito isso, gente, desejamos muita saúde e muita força para todos nós envolvidos, para estarmos aqui na 11ª edição que estará por vir, né, no nosso seminário, ao passo em que, em nome da coordenação e de todos que fazem o programa, nós declaramos nesse momento encerradas as atividades da atual edição, não é? Felizes, saudosos, de forma que enviamos abraços virtuais para todos vocês, saudações universitárias a todos e a todas. Então, obrigado, fiquem com Deus.